Oi galera do Tricolor, boa noite, aqui é Ney do canal Fluminendel. O Fluminense chegou ontem no Rio, desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, foi recebido pela torcida Tricolor, que fez uma festa enorme, inclusive a torcida gritou, fica John Arias, enfim. E a gente vai falar um pouco desse tema John Arias e desse tema venda do John Arias, né? O que eu acho, o que eu penso sobre tudo isso, minha opinião, tá? Gente, John Arias tem contrato com o Fluminense até o ano de 2028. Mais 3 anos pela frente de contrato. John Arias ganha 1,5 milhão de salários mensais para jogar no Fluminense. O Fluminense é um clube de ponta, é um clube que disputou o Mundial, ficou em 4º lugar no Mundial de Clubes. É um clube que fez com que o John Arias fosse reconhecido nacional e também internacionalmente. O John Arias disputou a Copa do Mundo, por méritos dele, ele foi destaque, mas ele foi destaque vestindo essa camisa, tá? Talvez se ele estivesse no Wolverhampton, nem na Copa do Mundo ele estaria, tá? O Arias conquistou a Libertadores pelo Fluminense vestindo essa camisa. O Arias conquistou Carioca, Libertadores e Recopa vestindo a camisa do Fluminense. O Arias está sendo cogitado para ser indicado para a bola de ouro, para disputar com vários jogadores do mundo inteiro, para quem vai ser o melhor do mundo, tá? O Arias pode ser indicado como um dos melhores jogadores da Copa, tá? Segundo os jornais europeus. Então, galera, se ele conquistou tudo isso, ele quando chegou no Fluminense, ele não era ninguém. Ele não era nada nem ninguém. E ele se fez no Fluminense. Claro que com o trabalho dele, com o mérito todo dele. A gente não pode tirar isso do Arias. Ele tem o sonho de jogar na Europa. Beleza. Só que o Fluminense comprou 50% do passe dele. Para mim, erradamente não comprou os outros 50%. Teria que ter comprado já. Burrice do Fluminense, da diretoria tricolor. E agora não pode o presidente de um clube, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, fazer um trato com o jogador e se comprometer a vender o jogador depois de uma Copa do Mundo de Clubes por qualquer bananada. Até porque o jogador pode ser indicado para a bola de ouro e isso vai valorizar o passe do jogador. Gente, futebol não é só amor, futebol é negócio. O Fluminense não pode se desfazer de um jogador que pode ser um dos melhores do mundo vendendo a 15 milhões de euros. Não tem o mínimo cabimento. Se o Arias vai ficar bicudo, chateado, problema dele. Se o empresário dele vai arranhar a parede com raiva, vai bater com a cabeça, problema dele, irmão. A gente tem que pensar, o Fluminense tem que pensar no seu lado financeiro. Quem quiser levar o Arias paga o preço da rescisão dele. Ou chega com uma proposta bem melhor do que foi oferecido. Eu acho que 15 milhões não vale a pena, galera, vender o Arias por 15 milhões de euros. Tá? Opinião minha, tá? Se o jogador vai ficar chateado com isso, problema dele. Mas o presidente de um clube como o Fluminense tem que pensar primeiro no clube e na sua torcida, depois no jogador, tá? Não pode fazer a vontade do jogador e o clube e a torcida saírem prejudicados. Isso aí não pode acontecer, né? Até porque vai vender por 15 milhões de euros, depois chega lá um Palmeiras, um Botafogo, um Flamengo e pega o jogador por 30, por 25 milhões. Então não é por aí, tá? Não é por aí, tá? Me desculpe, John Arias, mas também o Fluminense tem que olhar o seu lado. Então o presidente tem que estudar direitinho essa situação para ele não ficar mal com o torcedor, tá? É isso que eu tinha para falar, tá bom? Gente, o Santos também estipulou o valor do passe do Nonato. O Nonato vale 1,5 milhão de euros, tá? Para mim, é mais do que obrigação o Fluminense comprar o Nonato. O jogador se encaixou muito bem no Fluminense, no time, na tática do Renato Gaúcho. É um jogador que tem uma entrega muito grande, é um jogador que defende e ao mesmo tempo chega no ataque, né? E então eu acho que o Fluminense está negociando com o Santos e deve negociar com o Santos a compra do jogador. Até porque 1,5 milhão é uma bagatela, perto das
dos milhões de euros que o Fluminense gastou trazendo um jogador de baixa qualidade. A verdade é essa, tá? Com todo respeito aos jogadores que vieram, o Nonato é muito superior a muitos deles, tá? Então não tem nem o que pensar. É chegar no Santos e pagar. Aproveitar que vai ganhar uns milhões agora na Copa, é chegar no Santos e pagar e trazer o jogador de vez, definitivo. Até porque é um jogador novo ainda que vai se valorizar ainda muito, tá? Outra coisa, galera, teve um boato aí de uma discussão do Renato Gaúcho com o Ganso, lá na Copa do Mundo de Clubes, tá? O que eu sei é que o Renato chamou o jogador e avisou que não iria utilizá-lo mais porque ele precisava de mais intensidade. E há de se convir que o Ganso não está tendo intensidade nenhuma, pelo contrário, o Ganso está trotando em campo, tá? Trotando em campo. E a gente não precisa de um jogador assim. Futebol hoje em dia moderno não é trotar. Isso aí é para o passado. Hoje em dia é correria, tá? Você tem que ter habilidade, claro, mas também ter intensidade no jogo. E o Ganso não está mais entregando isso, tá? Ele não voltou com o elenco na sexta-feira, ontem. Ficou nos Estados Unidos com a família, em Orlando. E parece, mas ele tem, né, por obrigação, se apresentar na segunda-feira, que é o dia da apresentação de todo o elenco, tá? O Renato, inclusive, nessa conversa que teve com o Ganso, frisou que não ia utilizá-lo na Copa do Mundo, mas que conta com ele no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, tá bom? O Santos e o Vasco, há pouco tempo atrás, estavam monitorando o jogador, tá? Se ele quiser ir para o Santos, porra, eu acho que a hora é essa, tá? A hora é essa. É um jogador que se dedicou muito ao Fluminense, foi muito legal tê-lo no clube, conquistar o que a gente conquistou com o Ganso. Ele foi muito útil nessas conquistas, foi uma das peças importantes, mas agora não está rendendo mais, galera. Não sei se é a idade, não sei se é o receio dele com um problema no coração. Eu sei que o Ganso não está rendendo mais. E o Fluminense não é casa de caridade. O Fluminense é um clube profissional. Tem que tratar os jogadores profissionalmente. Se o Ganso não está rendendo mais, deixa o Ganso seguir a vida dele no Santos. Não tem que prender o jogador. A gente tem que prender o Arias, que está arrebentando, que é um jogador fundamental para o nosso elenco. O Ganso a gente não precisa prender. Eu acho que o Ganso já deu o que tinha que dar, já demonstrou isso, né? Eu acho que não vai ter muita evolução mais no Ganso, tá? Torcedores do Fluminense, nas redes sociais inclusive, pedem para que o Fluminense faça o Arias cumprir o seu contrato até 2028, que é o ano que termina o contrato dele. Ou então que alguém chegue e pague a multa rescisória do jogador, que é 100 milhões de euros, tá? Então é isso, galera. 100 milhões de reais, sei lá. Inclusive na recepção ao time, ontem, no aeroporto internacional, a torcida gritava: "Fica John Arias". Então, gente, é isso que eu tinha para falar sobre o Arias, é isso que eu tinha que falar sobre o Nonato, tá? Não dá para vender o Arias por uma bagatela. Isso é burrice. Espera que ele pode ser indicado para a Copa de Ouro, a bola de ouro, e vai se valorizar muito mais, tá? Vamos aguardar, vamos parar de pressa. O Fluminense também buscou informações, galera, sobre o atacante Inestrosa, do Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. O jogador é jovem, custa 4 milhões de euros, mas antes das oitavas da Libertadores eu acho difícil o Atlético Nacional fazer negócio. Então o que o Fluminense tem que fazer? Alinhava o negócio, fecha o negócio verbalmente com o Atlético Nacional, deixa o jogador ficar lá até acabar a Libertadores, até o time ser eliminado da Libertadores. Eles vão pegar o São Paulo pela frente, vai ser ruim de passar pelo São Paulo. Então, galera, acabou as oitavas, traz o jogador para cá. Nem que seja para usar o jogador só no ano que vem. Mas vale a pena trazer o Inestrosa, que é jovem, habilidoso e vai ser muito útil aqui no Fluminense, tá? E não é nenhuma fortuna. 4 milhões de euros dá o quê? 20 e poucos milhões de reais, né? Isso aí dá para o Fluminense pagar, tá? Outra coisa, galera, a Juventus da Itália quer contratar o volante André, ex-fluminense do Wolverhampton. O clube inglês quer 35 milhões de euros. Lembrando que o Fluminense na época vendeu o André por 22 milhões de euros. Então o Fluminense tem direito a 10% de 13 milhões. E tem direito também
por ser o clube formador, a ganhar mais 1 milhão e alguma coisa. Então, o Fluminense pode ganhar aí nessa brincadeira 20 milhões de reais, tá? Se o negócio for feito nessas bases. Outra coisa que a gente vai falar aqui no vídeo. Vocês lembram do Nino, né? Nosso zagueirão foi campeão aqui com o Fluminense. O Nino tá lá no Zenit da Rússia. Parece que o Bahia está negociando a contratação do Nino, tá? Está interessado na contratação do Nino, ex-Fluminense. E aí eu faço uma pergunta, tá? Por que o Fluminense está moscando? Precisa contratar um zagueiro Fluminense, todo mundo sabe disso. E por que não contratar o Nino? Por que não repatriar o Nino? Imagina uma zaga com Nino, Thiago Silva e Ignacio, né, fazendo um trio ali de zagueiros. Seria uma boa, né, gente? Nino, Thiago Silva e Ignacio. E o Freitas na reserva. Eu acho que seria uma baita zaga, tá? Então o Fluminense não pode ficar moscando. O Fluminense, quando surgem as oportunidades, tem que trazer os jogadores, tá? Trazer os jogadores. Outra coisa, Pedro teve problema no Fluminense, o Gustavo Scarpa também, mas os dois jogadores estão sendo colocados de lado nos seus clubes. Por que não contratá-los? Por que não? Né? Não interessa, o cara morreu de amores pelo Flamengo, mas o Flamengo não quer mais jogador, está deixando o jogador de escanteio. E seria um baita camisa 9 pra gente. Né? A gente pode falar tudo do Pedro, mas é um bom centroavante. É um baita 9. Cairia como uma luva ali no Fluminense. Tá? Assim como o Gustavo Scarpa também. Tá? Então, eu acho que futebol não tem isso não, galera. A torcida pode ficar magoada, mas a torcida vai querer o time com jogadores habilidosos, um time com jogadores capazes. Fica a pergunta, vocês aceitariam o Gustavo Scarpa e o Pedro de volta? Deixa aí os comentários. Eu aceitaria. Em prol do Fluminense, eu aceitaria. Se os caras se entregassem aqui, deixassem tudo no campo, eu aceitaria. Rapaz, eu quero é Fluminense campeão. Eu não quero saber de jogador não, de biquinho com jogador não. O cara vestindo essa camisa, entregando tudo em campo, é o que eu quero. Tá? Se ele morre de amores pelo rival ou não, dane-se. Contanto que ele faça gol e meta gol no rival também, pra mim tá ótimo. Tá? É isso, galera. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Amanhã a gente vai trazer as últimas novidades aqui. Tá? E peço a galera que gosta do canal para se inscrever, deixar o like. Quem ainda não é inscrito, se inscrever. O pessoal que gosta do canal, deixar o like, que vai ajudar muito o canal. E também ir para o vídeo aí, que vai ser muito importante, tá? Pessoal que ainda não é membro do canal, tá convidado, tá, galera? Você pode se tornar membro até por R$5 por mês, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.